A besta da terra e os Estados Unidos na profecia bíblica. Descubra como a profecia de Apocalipse 13 se relaciona com os eventos modernos e o papel dos Estados Unidos no fim dos tempos. Este post explora as duas bestas descritas no Apocalipse, destacando a importância das profecias bíblicas e sua relevância para os dias atuais. Prepare-se para uma jornada reveladora através das Escrituras, guiada por insights profundos e uma análise cuidadosa. Inscreva-se no canal Encher os Olhos para mais conteúdo esclarecedor. Pontos principais que serão discutidos neste vídeo. Diferenças entre a primeira e a segunda besta no Apocalipse. Identificação dos Estados Unidos como a segunda besta. Significado dos chifres na profecia. Mudança de comportamento da besta de cordeiro para dragão. Formação da imagem da besta e a união entre igreja e Estado. Relevância das profecias para os dias atuais. Leia Apocalipse 13, versos 11 a 18. Quais são as diferenças entre a segunda besta e a primeira de Apocalipse 13? A primeira besta surge do mar, a segunda vem da terra, Apocalipse 13, verso 11. O mar representa povos, multidões, nações e línguas, Apocalipse 17, verso 15. A terra, então, representa uma área escassamente povoada. A segunda besta surge perto do fim do período em que a primeira besta exerce autoridade, Apocalipse 13, verso 5, ganhando destaque por volta de 1798 d.C. Os Estados Unidos se encaixam precisamente nessa descrição. O país declarou sua independência em 1776 d.C., adotou a Constituição em 1789 d.C. e foi reconhecida como potência mundial no fim do século XIX. O simbolismo dos chifres e a identidade da segunda besta. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão, Apocalipse 13, verso 11. Chifres na profecia simbolizam poder. Ao contrário da primeira besta, esta besta não tem coroas em seus chifres, sugerindo que não é uma monarquia. Os 2 chifres representam os 2 princípios governamentais primários que são a fonte do poder e do sucesso dos Estados Unidos, a liberdade política e religiosa. Que mudança vemos nessa besta, e como ela fala? Apocalipse 13, versos 11, 12. Essa nação gentil e semelhante a um cordeiro, no fim fala como um dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta, Apocalipse 13, verso 12. E abandona seus princípios de liberdade religiosa, fazendo com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, Apocalipse 13, verso 12. Os Estados Unidos serão os primeiros a exigir que todos na terra adorem a primeira besta, reconhecendo a autoridade espiritual e secular do papado. De acordo com essa profecia, os Estados Unidos formam uma imagem para a besta, uma união entre igreja e Estado, e exigirá que todos adorem essa imagem. O papel profético dos Estados Unidos. É interessante notar que, na época em que foram identificados pela primeira vez como esse poder da besta, os Estados Unidos não estavam nem perto de ser o gigante militar e econômico que se tornaram e permanecem sendo no presente. A instabilidade política da América pode um dia levar ao cumprimento dessa profecia? À medida que nos aproximamos do fim da história deste mundo, as profecias relacionadas aos últimos dias demandam especialmente nosso estudo. O último livro das Escrituras do Novo Testamento está repleto de verdades que precisamos compreender. Satanás cegou a mente de muitos, de modo que eles têm aceitado qualquer desculpa para não fazerem do Apocalipse o seu estudo. Mas Cristo, por intermédio de seu servo João, declara aqui o que acontecerá nos últimos dias, e ele diz: Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas. A urgência do estudo das profecias. Os perigos dos últimos dias estão diante de nós, e em nosso trabalho devemos alertar as pessoas sobre o perigo em que se encontram. Não deixemos as cenas solenes que a profecia revelou serem negligenciadas. Se o nosso povo estivesse meio desperto, se percebesse a proximidade dos eventos retratados no Apocalipse, uma reforma seria operada em nossas igrejas, e muitos mais creriam na mensagem. Não temos tempo a perder, Deus apela para que vigiemos pelas almas como aqueles que devem prestar contas. Deixemos que Daniel fale, que o Apocalipse fale e digam a verdade.
Mas seja qual for o aspecto do assunto apresentado, exalte a Jesus como o centro de toda a esperança, a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Para que os Estados Unidos possam formar uma imagem da besta, o poder religioso deve dirigir a tal ponto o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela Igreja para alcançar seus próprios objetivos. A imagem da besta e o protestantismo apóstata. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para impor seus dogmas. Embora a Igreja e o Estado reúnam seu poder para obrigar a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos a receberem a marca da besta, Apocalipse 13, verso 16, o povo de Deus não a receberá. O profeta de Patmos contemplou os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, Apocalipse 15, versos 2, 3. A mensagem do terceiro anjo e o fim dos tempos. Até agora, aqueles que apresentam as verdades da mensagem do terceiro anjo têm sido muitas vezes considerados como meros alarmistas. Suas predições de que a intolerância religiosa vai predominar nos Estados Unidos e de que a Igreja e o Estado se unirão para perseguir os que observam os mandamentos de Deus têm sido declaradas sem fundamento e absurdas. Afirma-se confiantemente que esse país jamais deixará de ser defensor da liberdade religiosa. No entanto, à medida que a questão da obrigatoriedade da observância do domingo é levantada em vários lugares, podemos ver que se aproxima o acontecimento que há tanto tempo tem sido alvo de dúvida e descrença. Então a terceira mensagem angélica produzirá um efeito que antes não seria possível produzir. À medida que avançamos nos eventos finais da história deste mundo, é crucial permanecermos vigilantes e informados. As profecias do Apocalipse nos alertam sobre os perigos iminentes e nos chamam para uma preparação espiritual e moral. A missão de nosso blog, Encher os Olhos, é ajudar você a compreender essas verdades e a se preparar para o que está por vir. Convidamos você a nos visitar sempre e compartilhar nossos conteúdos, apoiando nosso ministério através de doações pelo PX. Juntos, podemos nos fortalecer na fé e na verdade.